Os 5 elementos do Feng Shui. Gente, essa é uma das teorias que envolvem o Feng Shui. O Feng Shui é uma técnica de observação de como o Qi, energia vital, está circulando. Essa é uma observação que é feita através da observação da natureza. Então, o que os antigos chinesinhos fizeram? Eles observaram como essa energia fluía na natureza, que para eles era o equilíbrio. Então, o que eles fazem? Observam no nosso corpo como essa energia está fluindo e comparam a esse Qi equilibrado da natureza. E daí eles observam na nossa segunda casa, que é na nossa casa ambiente, e comparam também como o Qi está fluindo. E também depois olha numa terceira instância na nossa casa mundo, onde sua casa está inserida, ou seja, o seu bairro, a sua cultura, etc. Gente, Feng Shui é uma técnica de autoanálise através da sua casa, através da observação, então, dessa leitura, desse Qi, que é essa energia vital que circula no seu corpo, na sua casa e no seu mundo, tá bom? Se você quiser conhecer mais sobre o Feng Shui, eu tenho um canal exclusivo no Instagram que você é muito bem-vindo, tem conteúdo diário, tenho também um grupo no Telegram que se chama Mundo Feng Shui, com mais conteúdo e alguns exercícios também práticos no Spotify. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 elementos, o que eles significam, o que é essa teoria e como você pode usar tudo isso a seu favor. Então, essa é uma teoria que vai descrever como o Qi se manifesta dentro do seu corpo. Você nasce com os 5 elementos dentro do seu corpo, tá? Prestem muita atenção que aqui, na nossa cultura que a gente estuda, que é a cultura chinesa, é muito diferente da cultura ocidental. No Ocidente é uma outra teoria, nós temos 4 elementos. Nós temos fogo, terra, madeira e ar. Na cultura chinesa, nós não temos o elemento ar, nós temos fogo, terra, madeira, metal e água, tá bom? E são esses elementos que estão em constante mutação. São mais de 22 ciclos. A gente estuda principalmente 2 ciclos. O ciclo de construção desses elementos e o ciclo de destruição desses elementos, tá? Então, nós observamos. Essa é mais uma teoria para que a gente possa observar como esses elementos estão circulando no seu corpo e como esses elementos estão circulando no seu ambiente. Eles descrevem a sua personalidade, eles descrevem o seu caminhar na vida e muito sobre você. Você pode receber influências dele também no ambiente. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós fazemos uma análise e você identifica que você está com a sua madeira baixa. Tá? Como que você pode recompensar isso? Você pode fortalecer a madeira tanto no seu corpo, aqui o corpinho, que é a sua primeira casa, tanto na sua casa ambiente, que é o seu ambiente, assim como nessa casa mundo. E é assim que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou falar sobre todos os elementos para vocês agora. Vem comigo! O primeiro elemento que eu destaco aqui é a terra. A terra é a nutrição, então é ideal sempre que a gente tenha a terra equilibrada. A terra ela está presente em quais áreas da sua casa? Ela está presente na área da sabedoria, é uma área regida por terra. Na área da saúde, que é a área central da sua casa, também é regida pelo elemento terra. E na área dos relacionamentos, que são todas as nossas relações, né? Essa é uma área duplamente regida por terra. A terra, gente, no nosso corpo, ela traz a nossa diplomacia, a nossa fidelidade, o nosso nutrir o outro. Então, quando ela está em equilíbrio, você tem essas sensações na sua personalidade e na sua vida, tá? Quando a terra está em desequilíbrio, você fica uma terra seca. Então, a sua personalidade, ela é mais egoísta, ela não é nutritiva, você não faz para você, né? Você tem posicionamentos de escassez e coisas nesse sentido. Então, quando a terra está baixa, você pode sentir essas questões na sua casa corpo, tá bom? E mais uma vez lembrando, você tem exercícios que você possa fortalecer isso no seu corpo, né? Aqui um exercício muito recomendado é a meditação com o nosso vasinho Yu. Você também tem como fortalecer a terra no seu ambiente, ou você também tem como analisar essas áreas da sua vida que eu acabei de falar, que é a área da sabedoria, a área da saúde e a área do relacionamento. Agora, se a terra está muito alta, veja bem, então você acaba se tornando uma pessoa que se torna um pouco intrometida, que faz um pouco demais para o outro. Você nutre o outro e você acaba que fica sem,
né? Então, essa também não é uma posição em harmonia. E o que acontece? Você fica muito desapontado, porque isso tudo gera muitas expectativas. Então, se você analisou agora esse desequilíbrio na sua terra, eu tenho certeza que trabalhar essas áreas que eu falei para você e o elemento terra na sua casa vai contribuir muito para a sua vida. Próximo elemento é a madeira. Gente, a madeira, ela é representada nas áreas de família, que é onde começa o ciclo da madeira, né? Que é onde é a primavera. A área da família da nossa casa é regida por primavera, o início do ciclo, né? Então, a madeira está presente na família, a madeira também está presente na prosperidade. Então, essas são as duas áreas que você tem que observar quando sua questão é madeira. E o que acontece com a madeira? A madeira, no nosso corpo, na nossa personalidade, ela é representada pela nossa vontade de fazer. São os novos ciclos, né? Então, uma pessoa madeira, ela tira as coisas do papel. Uma madeira em equilíbrio, ela sabe se posicionar, ela sabe visualizar tudo, ela sabe fazer as coisas, né? Ela tem aquele poder de análise. Já uma pessoa com a madeira baixa, a China entende que é uma madeira, que é um bambu muito flexível, né? Porque a madeira, o que é? Uma árvore. Então, a madeira em equilíbrio, ela é uma árvore flexível, assim como um bambu. Ela sabe, né, dobrar de acordo com os ventos de uma maneira adequada. Agora, uma madeira baixa é uma madeira extremamente flexível. Ela não coloca a opinião dela. E quando a pessoa não se posiciona, muitas vezes ela não leva aí o seu pensamento, ela simplesmente concorda e alinha com o ponto de vista das outras pessoas, tá? Então, se você analisa isso na sua vida, você provavelmente tem uma madeira baixa, tá? Agora, quando a sua madeira é alta, o que acontece? Quando nós temos uma madeira alta dentro do nosso corpo, nós temos uma madeira muito dura. Então, nós temos uma madeira extremamente rígida. E daí, o que acontece quando vem um vento? A madeira simplesmente quebra, né? Então, é uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito teimosa. Estas são as características de uma madeira muito alta. Então, gente, lembrando, você pode trabalhar com esses elementos no seu ambiente. Se a sua madeira está baixa, trabalhe com a madeira. Se a sua madeira está muito alta, você pode trabalhar com um elemento que corta a madeira, que é o metal, tá bom? Então, eu espero que você, se você identificou isso, ou se você conhece alguém que tem essas características, encaminhe esse vídeo. E agora vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é o fogo. Ele é responsável pelo nosso poder de conexão, gente. E ele está presente tanto no nosso corpo quanto no nosso ambiente, né? No nosso corpo, quando você tem um fogo equilibrado, você é muito justo, muito diplomático, você explica tudo, você sabe se aproximar muito bem das pessoas, né? Agora, se você tem um fogo baixo, você de fato engole tudo, fica tudo parado aqui na sua garganta e você não consegue mais uma vez se posicionar. Você fica com uma raiva interna, um aquecimento interno muito grande. Isso traz dificuldades para suas relações. Agora, se você já está com o fogo muito alto, é uma pessoa que fala demais, muito crítica e explosiva também em alguns casos. Se você identificou isso, anote, para que no final você saiba como resolver isso com os exercícios, tá? No seu ambiente, isso também pode acontecer. Muitas vezes, gente, o seu corpo sabe de tudo. Muitas vezes não, sempre o seu corpo sabe de tudo. Então, nós temos momentos da nossa vida que nós precisamos de um pouco mais de fogo, temos momentos que precisamos um pouco mais de madeira, e assim vai. O seu corpo sempre sabe. E é isso também que explica os seus gostos. Portanto, se você está num ambiente, se você está num momento da sua vida que você precisa de madeira, ou seja, você precisa tirar as coisas do papel, é normal que o que você se identifique no externo seja madeira, porque o seu corpo sabe do que você precisa se alimentar. Então, se você tem questões com conexões, se você tem questões, se você está sendo muito crítico, ou se até mesmo você está sentindo que você não fala nada e guarda tudo aí dentro, fica tudo superaquecido, preste muita atenção se você não tem um desequilíbrio em fogo. O próximo elemento é o metal. Gente, ter um metal equilibrado no corpo é uma habilidade de organização extrema, uma habilidade também de precisão, de saber cortar as decisões, né? De saber, de chegar até as habilidades, né? De saber utilizar o melhor, saber observar e se posicionar de uma melhor forma. Então, é uma habilidade muito agradável. Quando você já tem o metal baixo,
de fato você não consegue se relacionar, porque ninguém sabe o que você pensa na sua cabeça. Você fica com tudo muito fechado e também você tem dificuldades para expressar tudo isso. Você fica muito imaginativo e acaba que não expõe tudo aquilo, ninguém sabe de fato o que você pensa. E se você tem um metal muito alto, ó, você fala sem pensar, é muito invasivo, né? Quando você vê, as situações já se desdobraram, porque você às vezes poderia ficar ali no interessante ponto de vista, mas você não consegue porque você tem um metal muito alto. Essas são as características da sua personalidade com relação ao equilíbrio e ao desequilíbrio do metal. Mas lembrando, essa é uma habilidade muito importante. Ter um metal equilibrado é extremamente importante para o nosso senso de organização. As áreas da sua casa que são regidas por metal é a área da criança, que vai falar sobre o futuro, e também a área dos amigos, que fala sobre a nossa conexão com os nossos amigos terrenos e também amigos superiores. Então, se você tem um desequilíbrio, né, na sua personalidade, observe essas áreas da sua vida, essas áreas da sua casa e da sua vida. E se você tem um desequilíbrio na casa, nessas áreas, observe se isso não está influenciando na sua personalidade, assim como eu descrevi aqui antes. O próximo e último elemento é a água. Quando nós falamos de água, temos duas águas, a água parada e a água corrente. A água parada vai falar, gente, sobre o seu intelecto, tá? Então, se você tem uma água parada baixa, você tem uma mente muito fechada, né? Você não se permite ver outras opções, descobrir coisas novas, né? Quando você tem uma água equilibrada, você então consegue usar todas as possibilidades que tem ao seu redor e se tornar um especialista. Então, utilizar tudo isso a seu favor, né? E se você tem uma água parada muito alta, o que acontece? Sabe aquelas pessoas que se tornam as esquisitas? Que têm muito conhecimento, mas não sabem utilizá-lo? Pois é, isso pode acontecer se você tem uma água parada em desequilíbrio, ou seja, muito alta, tá? E a segunda água é a água corrente. Ela vai falar sobre a nossa interação social. Gente, para a China é muito importante que você se interaja, que você saia de casa, porque é só através dessa interação, quer seja online ou pessoalmente, que você consegue criar conexões, que você consegue fazer dinheiro, saúde e muito mais para sua vida. Então, se você tem uma água corrente baixa, significa que o que falta para você é interação. Então, muitas vezes você é muito tímido, você não interage. E quando o Ti não se movimenta, você tem dificuldades em fazer novas relações, conexões, dinheiro, sua saúde não se movimenta e tudo mais. E quando você tem uma água corrente muito rápida, o que acontece? Você é uma pessoa muito imprevisível, né? Então, ninguém sabe aquilo que está passando dentro de você. Ninguém sabe se você está aqui hoje, se você vai estar, por exemplo, em outro estado ou outro país no dia seguinte. E isso também se torna um pouco imprevisível para se fazer negócios e para se lidar na vida. Gente, esse é o elemento água. Então, lembrando, o seu corpo sabe muito bem sobre esse elemento. Quem rege a água no Baguá é o Guá do trabalho, que é o Guá que vai falar sobre a sua sabedoria interna, as suas profundezas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de saber tudo sobre os 5 elementos. Gente, nunca se esqueçam, eles estão presentes no seu corpo, eles estão presentes nos ambientes também. E você pode usar tudo isso a seu favor para que você tenha um ambiente muito mais equilibrado e também a sua vida muito mais equilibrada. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa aqui um like para mim e me segue também nas outras redes. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Até mais!